Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Neide e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou um bocado desaparecida, eu sei, mas estou aqui de volta. Nunca é um ponto final, é só uma vírgula. Chega, que dica mais podre. Mas é isso, é só uma pausa, nunca é um ponto final, nunca é uma finalização. Para quem pensou que eu ia parar de gravar. Mas pronto, gente, hoje o vídeo é sobre. O que é sobre? O que é que eu vou falar hoje? Vou falar de mim própria. Sim, vou falar um bocado das coisas que eu tenho passado hum, esses últimos tempos. Porquê é que eu não ando a gravar tanto? Porquê é que tenho deixado o YouTube um bocado de lado? Olhem, eu tenho andado numa cura interna profunda, tão profunda, e a descobrir coisas sobre mim que hum, não é que tenham sido difíceis, mas está a ser desafiante. Vou ser sincera, está a ser desafiante e estou a lidar com isso. Estou a lidar com uma cura interna. Bom, vou dar início dos inícios, vou dar um contexto principal. Eu, neste momento, estou a me curar de um problema de pele que eu tenho já desde criança e que supostamente é crónica, mas eu acredito que tudo tem cura, então isto aqui também terá cura. E eu já sei o motivo de eu ter isto. O problema de pele que eu estou a dizer é eczema. E o eczema dá um efeito na pele de hipersensibilidade, de coceira, de pele seca, ah, pronto, de escamação, assim de vez em quando. E acho que isto é o principal. Mas o que ninguém sabe é que é muito desconfortável ter este problema de pele, porque a pessoa não tem muito bem-estar. E no meu caso eu não estava com muito bem-estar e daí eu estar a recorrer a uma cura profunda. Eu fui a hospitais, eu fui a médicos e eles dizem-me sempre que não tem cura. Só que eu não acredito nisso. E eu acredito que tem uma causa mais profunda, mais ah, interna e não só, talvez emocional. Porque eu fiz uma pesquisa interna e tudo indica que seja isso. E o que é que eu quero dizer com pesquisa interna? Eu fui pensar, fui rever o meu passado, ver como é que eu agia, porque eu já tenho isto desde muito nova, então faz sentido eu entender qual era o meu padrão de personalidade, mas também como é que eu agia, como é que eu era. Eu, quando era mais nova, eu era calma, eu sou calma ainda, nada, isso não mudou. Eu era calma, ahm, mas tinha uma coisa que era assim. Eu guardava os meus sentimentos. É algo que eu ainda estou a melhorar, a expor aquilo que eu sinto. Eu naquela altura, o que é que eu fazia? Pronto, eu acredito que no contexto familiar onde eu vivia, era normal eu ser assim. Eu tinha pessoas um bocado emocionalmente indisponíveis para mim. A minha mãe não estava em casa, ela passava o dia a trabalhar. Minha avó cuidava de mim, ela também, lá está. Ela tem as suas questões emocionais e talvez não tinha tanta paciência para me ouvir e era do tipo, Neide, cala-te. E eu como a única coisa que eu fazia era chorar porque era um transbordo de emoções, mas vivia ver pessoas a discutirem todo o santo dia à minha frente e eu tinha que ser aquela apaziguadora, eu não poderia dar trabalho àquelas pessoas, porque foi algo que eu internalizei inconscientemente e fez com que isto fizesse com que a minha pele ou reagisse assim. Mas claro que a pele é o último, é o visível, o interno é mais profundo. Ahm,
E pronto, eu fui ver a minha vida, como é que tem sido estes últimos anos também, e não é a primeira vez que isso acontece. Houve uma situação na minha vida onde eu tive que reprimir mais uma vez, mas acredito que de uma forma muito mais intensa, porque não era o externo que estava a acontecer, era comigo. Era algo que estava a acontecer comigo e eu não sabia se eu deveria dizer que isso está a acontecer comigo, que estão-me a fazer mal e eu tenho que falar com os outros, tenho que expor aquilo que eu sinto, ou guardo para mim. E para mim a solução pareceu-me, olha, vou guardar para mim. Mas eventualmente tive que expor, mas foi um momento onde eu acumulei muito. Sabem aquele momento onde é a última gota d'água? Foi isso. Mas a consequência disso foi a minha pele estar muito, 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 muito má. Muito má mesmo. Eu vou colocar imagens. Tchuru. Exato. E eu na altura não sabia que era isso. Eu pensava que o problema era de um creme que acredito que também, porque lá está, não sei se vocês sabem, creme com cortisona causa uma certa habituação na pele e eu já usava o creme porque é uma situação recorrente na minha vida, era algo crónico. Quando é algo crónico, tu pensas, ok, não tem cura, então temos que usar dos recursos médicos. E que se eu fosse ao médico, eles iriam me receitar aquilo novamente. E naquela altura que aconteceu a última gota d'água, eu tinha deixado de usar esse creme. Ou seja, podem ver que foi muita coisa ao mesmo tempo. O meu emocional não estava bem, não estava nada bem, o meu externo não estava nada bem, então foi um acúmulo de coisas. Mas entretanto, passado 2 anos, a minha pele voltou ao seu estado normal, ficou mais calma, também com o uso de cremes como deve ser, uma boa skincare. A minha alimentação não posso falar que era das melhores, mas como eu disse, eu acho que não é da minha alimentação. Eu acredito que seja mesmo emocional, emocional. Mas pronto, passado uns anos a pele começou a voltar ao normal e pronto, eu fiquei bem. E houve um ano que eu vi, ok, parece que a minha pele está a curar. Mas o que? Não foi algo natural. Agora vendo assim de longe, vendo com mais precisão, eu vejo sim, estava a curar, mas a cura foi porque eu estava a tomar as rédeas, eu estava a expressar as minhas emoções, eu estava a ter uma rotina de cuidados e, acima de tudo, eu estava a impor limites. Eu já vos disse, impor limites é importante e algo que eu reparei em mim que estava a faltar em mim colocar os limites. Por isso é que eu falo tanto dos limites, mas não é só em mim. Toda a gente falta, toda a gente precisa de aprender a colocar limites, porque senão abusam da tua boa vontade ou do facto de tu não falares, não saber expressar as tuas emoções, as pessoas pensam que tu estás bem com aquilo que está a acontecer contigo. E às vezes tu não estás bem, só apenas não sabes expressar, tu não queres dar trabalho ao outro com aquilo que tu estás a sentir. Mas não é verdade, tu tens que expressar, não podes guardar dentro de ti, porque senão crias doenças. Eu, no meu caso, eu tive eczema, tu podes ter algo pior, vamos dizer assim. Tem pessoas que têm cancro, e muitas vezes acontece. Vocês acham que o cancro é só porque as pessoas não sabem a causa do cancro. O que é que tu achas que é o cancro? Eu acho que é algo emocional. Eu acho que é algo que tu ficas ressentido. É um ressentimento muito profundo com algo que aconteceu contigo no passado. Eu não tenho a certeza porque nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Mas voltando ao meu assunto, eu comecei a impor limites, eu tinha uma boa rotina até. Só tinha uma coisa aí que eu fazia, mas eu não pretendo falar no vídeo. Mas estava tudo bem. Eu até naquela altura eu estava a discutir, coisa que eu não era muito de fazer, eu estava a discutir e a minha pele estava impecável. Até vou colocar fotos para vocês verem, para vocês entenderem. Só que entretanto,
aconteceu uma situação, não foi uma situação tão visível. Eu entrei numa relação, vou ser direta. Não posso colocar a culpa na outra pessoa. Não, a culpa não é da outra pessoa. Eu também não soube colocar os meus limites. É sempre assim. Às vezes na cura não, a cura. A culpa não é só do outro, é nós, porque a culpa é nossa, porque e não estou a falar isso para eu me sentir mal comigo própria, é colocar a responsabilidade em mim, porque se não fosse eu, isto não teria acontecido, não é? Mas também foi uma forma de autoproteção minha. Mas entretanto, eu entrei numa relação e etc. E as coisas não deram muito bem. E houve uma situação onde eu até que fiquei com medo de que me acontecesse algo de mal realmente. E eu tive que me camuflar as minhas emoções porque eu não estava-me a sentir segura. Estava a pensar, ok, eu neste momento tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar da minha filha e tenho que me manter segura, principalmente. Então acabei por me submeter muito ao que o outro estava a querer de mim. Fazia muito o que o outro queria. E se tivesse que haver algum confronto, iria haver, sim, mas eu não diria tudo o que eu estava a pensar por medo simplesmente do que o outro pode fazer e eu acabei por reprimir. E não só, também senti muita ansiedade nesse período. Mas pronto, entretanto consegui sair da relação, graças a Deus, bem, só que acabei por ficar ressentida do que aconteceu. Ressentida do que aconteceu comigo, porque que eu fiz aquela escolha, porque que eu aceitei ser tratada daquela forma, porque que eu me deixei levar daquela forma. E os pensamentos não paravam, a ansiedade não parava, o ressentimento também não parava e a minha pele começou a dar sinais. Começou a dar sinais, ou seja, muita coceira. Comecei a coçar muito. A pele começou a ficar seca. A minha cara, vocês estão a ver assim, mas é porque está de tratamento. Mas isto foi complicado. Estou em tratamento. A pele começou a dar sinais porque eu estava com aqueles sentimentos todos reprimidos. Aliás, aquilo tudo aconteceu comigo, só que eu não tive um momento para expressar tudo aquilo que eu estava a sentir. E também estava com outros problemas financeiros e, como podem ver, parece uma bola de neve que causa uma grande ansiedade e que faz com que a pele sinta tudo. A pele sinta tudo, o emocional reflete tudo. Isto tudo para dizer o quê? Que tu tens cura. Eu neste momento estou a fazer uma cura espiritual, posso dizer assim, mas também em conjunção com medicina tradicional, porque lá está, eu não posso, se a medicina existe, é para ser utilizada, não é? Mas o espiritual também faz parte, certo? Porque às vezes a gente se agarra a coisas do passado, a pensamentos do passado, a lembranças mesmo que nos causam dor e nos fazem mal e acaba por criar estas coisas no corpo. Bom, isto tudo só para te dizer que impõe limites, impõe limites, conecta-te com a tua espiritualidade. Quando eu digo para tu conectares com a tua espiritualidade, podes ir à natureza, podes ler um livro, podes meditar, podes orar, podes escrever, podes ler cartas, ou consultar mesmo uma taróloga,
Mas não te esqueças que a espiritualidade também está dentro de ti e que tu sabes o que é que tu deves fazer. Às vezes a resposta está dentro de ti, só que às vezes tu não confias em ti próprio para ter, para fazer alguma coisa. E confia em ti, confia no que tu sentes, confia que tudo vai correr bem, que tu estás seguro acima de tudo, que nada vai acontecer contigo, que a vida pode ser melhor para ti. Podes, podes esperar o melhor da vida. Eu já passei por algumas coisas que me fizeram, poderiam ter feito mudar essa minha visão sobre o mundo, só que eu acredito que a vida não é só sofrimento, não é só tristeza ou doença ou dor, porque toda a dor tem cura, toda a doença tem cura, toda a tristeza tem cura, toda a depressão tem cura. Só que tu tens que querer te curar. Não é fácil eu falar isso tão diretamente, mas tem cura. Eu estou a falar assim tão bem com vocês, mas vocês não veem o que é que eu passo, o que é que eu passei para eu chegar aqui e conversar com vocês. Mas eu acredito que eu esteja a servir de exemplo para que tu te lembres que sim, tu consegues, pode haver uma melhoria na tua vida. E além disso, eu intenciono que tu consigas te curar daquilo que as pessoas não veem, porque numa câmara é tudo bonito, é tudo belo, só que o que é por trás das câmaras, não é? O que é por trás de uma fotografia que tu vês no Instagram ou não interessa o sítio, ou num vídeo no YouTube, porque eu posso estar com batom vermelho ou com top verde assim, mas vocês não veem. Vou-vos mostrar, olha aqui, isto é a minha mão, ó, isto é a minha mãozinha, que eu faço assim e fico enrugada. Isto é a minha outra mão, ó, vem? E querendo ou não dá desconforto. Só que esta sou eu. E não dá para eu negar quem eu sou. E eu me amo assim, eu me amo profundamente. Ai, olha, até eu enganei-me. E eu me amo assim, por mais que lidar com estas situações seja desafiante, eu me amo mesmo. Aprendi a me amar, aprendi a me olhar com amor, por mais que seja difícil. Aprendi mesmo. Porque não é só a minha aparência, não é só o que a minha pele representa, é o que a minha pele representa, porque eu fui forte, eu ultrapassei isto. Eu poderia estar pior, mas olha como é que eu estou viva, eu estou segura, eu estou em paz, estou aqui na minha casa, estou tranquila, tenho uma ventoinha a apontar para mim, está um calor desgraçado, mas pronto, está aqui. Tem uma ventoinha a apontar para mim, eu estou a sentir vento, estou a ouvir uma música relaxante, estou aqui a conversar com vocês. Tenho mais coisas para agradecer do que reclamar. E se tu estás a passar por uma situação difícil neste momento, tenta olhar para o que tu consegues agradecer. Não é fácil, eu sei porque nós queremos a cura logo, nós queremos que a situação passe, nós queremos que a situação seja resolvida logo, mas já te perguntaste o que é que a vida quer que tu aprendas dessa situação? Porque nada que nós passamos é à toa, nada. Pode ser um bocadinho hipócrita de falar isso, mas nada do que a gente passa é em vão. Tu se calhar precisas de aprender algo, tirar algo dessa situação. Eu da minha situação, eu digo que, perdão, que eu tinha que aprender a colocar limites e tinha que aprender
a expressar o que eu sinto. Não posso guardar tudo para mim. Não posso, não posso. Eu tenho que tirar, nem que seja com um terapeuta. Eu ainda não fui falar com um terapeuta, mas eu já estou a providenciar isso, para quem quer saber. Sim, eu estou à procura da cura. Estou à procura da cura e sei que eu vou me curar. Este vídeo é só uma confirmação. E é isso. Olhem, gente, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar. Já falei bué. Mas eu quero agradecer a tua presença aqui, mais uma vez. Foi bom falar contigo. Eu prefiro estes vídeos sem roteiro porque acaba por sair coisas muito interessantes. E por mais que às vezes a mensagem fique um bocado baralhada ou imperfeita, não faz mal. É a minha forma de ser. E está tudo bem. Um beijo. Tchau. Ah, antes disso, like, please. Subscreve no meu canal, por favor. E comenta qualquer coisa, um coraçãozinho. Um beijinho.